As estatísticas dizem que apenas uma pessoa em cada 5.000 pode ser centenária. O ciclista mais velho do Tour de France, Henri Paré, tinha 50 anos em 1904 quando terminou a corrida em 11º lugar. Mas alguém bateu ambos os recordes, tanto para a longevidade quanto para o ciclismo. Gustav Håkansson, também conhecido como Stahlfarfar, que se traduz do sueco como vovô de aço. A propósito, devo confessar que não sou sueco, então minha pronúncia vai deixar a desejar. Vamos continuar. Julho de 1951, Suécia, competição anual de ciclismo Sverigeloppet. Ah, esse concurso ainda existe, o próximo acontecerá em agosto de 2023. Nosso Gustav, um motorista de ônibus comum da cidade sueca de Helsingborg, decidiu participar de um concurso de ciclismo chamado Sverigeloppet, que pretendia completar uma distância de Haparanda a Ystad. Haparanda fica no extremo norte da Suécia, muito perto da fronteira finlandesa, e seus residentes falam tanto sueco quanto finlandês. E aqui está Ystad, no extremo sul da Suécia. Você a vê agora? O passeio de bicicleta se estende por todo o país. A distância entre essas duas cidades é de cerca de 1.626 quilômetros, de acordo com o Google Maps. Parece uma loucura para um passeio de bicicleta. Mas há mais sobre essa história. Gustav não foi autorizado a participar do concurso. Ele tinha 66 anos em 1951 e a idade máxima era de 40 anos. Foi-lhe dito que ele era muito velho para competir na corrida e, portanto, sua inscrição foi recusada. Ele pouco se importou com todas essas formalidades e com o que os organizadores disseram. Em vez de aceitar a recusa, Gustav simplesmente começou a corrida logo após o último participante oficial ter partido. Formalmente, ele não estava entre os atletas. Além disso, todos tinham uma camisa com uma etiqueta numérica que Gustav não tinha inicialmente, pois não estava autorizado a participar da competição. Não foi um grande problema para o vovô de aço. Ele mesmo escreveu um grande 0, atribuindo a si mesmo a etiqueta. Ele provavelmente conseguiu mostrar a todos que levava a sério as suas intenções de participar, e ele também usava um uniforme improvisado. Mas uma razão pela qual os organizadores não gostaram muito da participação de Gustav foi sua aparência. Ele tinha uma longa barba branca, que o fazia parecer ainda mais velho. Veja essa foto, ele se parece com um mágico de uma saga de fantasia, não é mesmo? A barba era tão comprida que cobria quase totalmente seu número de participante. Havia outros 50 participantes, todos com metade de sua idade. Além disso, esses caras tinham equipamentos mais adaptados para uma competição como essa. Gustav nem tinha de fato um equipamento profissional. Essa foto mostra como a bicicleta de Gustav era bem diferente das que os outros ciclistas tinham. A velocidade média de um ciclista intermediário é de cerca de 19,3 a 25,7 km por hora. Digamos que é de 24 km por hora. Para cobrir a distância entre Haparanda e Ystad, um ciclista precisaria de 67 horas ou quase 3 dias. E não estou contando o tempo de sono ou de refeição aqui, mas é apenas teoria. Ninguém pode andar de bicicleta por 3 dias seguidos sem parar. Gustav levou 6 dias, 14 horas e 20 minutos para cobrir essa distância. Não sabemos a que velocidade ele pedalou, mas sabemos com certeza que ele não só conseguiu chegar lá, mas até mesmo cruzou a linha de chegada 24 horas antes de qualquer outro concorrente. Enquanto todos os outros participantes tinham intervalos e dormiam, o vovô de aço continuava pedalando por até 3 dias seguidos, quase sem dormir. Acho que resistência não é uma questão de idade, mas de determinação, não é? No entanto, algumas pessoas poderiam até dizer que Gustav trapaceou. A questão é que todos os corredores oficiais foram obrigados a dormir. Essa era uma das regras básicas da competição. Havia postos de controle especiais onde os corredores se reuniam no final do dia para fazer uma pausa e dormir. Pela manhã, frescos e cheios de energia, eles podiam continuar pedalando. Mas como o vovô de aço não fazia oficialmente parte da corrida, podia negligenciar essa regra e evitar os postos de controle, o que ele fez. Inicialmente havia um intervalo entre Gustav e o resto do grupo, mas o truque do posto de controle o ajudou a deixar todos os outros corredores para trás. Então, enquanto os participantes oficiais ficavam relaxando, Gustav demorava apenas 1 hora para descansar e, assim que seu pequeno intervalo acabava, ele partia.
Logo após o início da competição, os esforços do Vovô de Aço se tornaram públicos. Ninguém podia acreditar que um homem idoso e frágil pudesse estar fazendo tudo isso. Algumas pessoas estavam preocupadas, queriam saber se ele permaneceria vivo. O ritmo de Gustav era surpreendentemente bom, e o pessoal se perguntava por quanto tempo ele iria mantê-lo. Um dia se passou, 2 dias se passaram, mas Gustav não parecia querer desistir. Ele pedalava com todas as suas forças, como se não se importasse com as necessidades básicas que um ser humano tem. Dizem que ele só dormiu 5 horas em 3 dias. Em algum momento em Southern, a polícia tentou convencê-lo a ter uma pausa real e até mesmo a fazer um exame médico. Como você deve ter adivinhado, o exame médico provou que Gustav estava com boa saúde, então ele continuou pedalando. Todos os rivais estavam muito atrás do Vovô de Aço e parecia que não havia nada neste mundo que pudesse impedi-lo de vencer a corrida. Só restavam cerca de 800 metros para a linha de chegada quando um imprevisto aconteceu. Já sabemos que o Gustav não tinha nenhum equipamento profissional. Tudo o que ele tinha era sua bicicleta. Ela o serviu perfeitamente, mas de repente, quando faltavam poucos metros, o pneu da bicicleta furou. Você pode achar que era um grande problema, mas Gustav estava imperturbável. Ele conseguiu terminar a corrida, mesmo com um pneu furado. Mas foi outro truque. Para seguir em frente, ele desmontou a bike. Faltavam apenas alguns metros. Gustav já conseguia ver o final. Ele montou na sua bicicleta novamente para cruzar a linha de chegada. Estava 24 horas à frente de todos os outros participantes. Mesmo que sua vitória não tenha sido oficial, ela causou uma ampla resposta do público. Gustav ficou tão famoso que até foi convidado para uma audiência com o rei Gustav VI Adolf, da Suécia. A parte divertida dessa história é que Gustav ficou muito feliz não porque ele ganhou a corrida e até conheceu o rei da Suécia, mas porque provou que os médicos estavam errados ao achar que ele era velho demais para competir. Na realidade, o Vovô de Aço cobriu mais de 1.600 quilômetros. Você já sabe que ele era da cidade de Helsingborg e que a corrida começou em Haparanda. Temos que dar uma olhada no mapa novamente. Aqui é Helsingborg e é no sul. Haparanda fica no norte. Teria sido muito mais conveniente se a corrida tivesse começado e não que tivesse terminado em Nystad. Então, de acordo com o Google Maps, ele realmente andou mais de 1.600 quilômetros. Primeiro, ele precisava chegar ao ponto de partida e só depois poderia participar da competição. Pelo menos não levou muito tempo para ele voltar para casa quando terminou a corrida. Esse não foi seu único desafio. Em 1927, quando tinha 42 anos, ele conquistou as montanhas do norte da Suécia de bicicleta. Também foi a Jerusalém em 1959, quando estava na casa dos 70. E também quebrou outro recorde, sendo o artista mais antigo da época. Sim, ele gravou algumas canções. Além disso, apareceu em alguns anúncios. Mais um recorde. Como você já sabe, ele foi um centenário e viveu 101 anos. Entretanto, esse recorde foi quebrado por sua esposa, Maria, que viveu 105 anos. Hoje, há até uma exposição permanente chamada Stallfarfar em Johanna Museet, Skurup. Então fica a lição, ninguém é velho demais para competir. Sabe do que lembrei? Umas almôndegas suecas não fariam mal agora. Deu fome.